Oi, essa carta é para você. Para você que está procurando por um canal terapêutico para poder estudar essa sua semana sobre um olhar matriarcal junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Olá, meu bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez a esse nosso momento, o nosso momento do aconselhamento lunar semanal. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes lunares, ancestrais, matriarcais e energéticos para poder te auxiliar de forma terapêutica em teu processo de autoconhecimento, na tua travessia de crescimento pessoal, a partir do momento em que você determina-se para poder resgatar esse saber matriarcal para sua vida também e assim ter mais facilidade, mais instrumentos para poder trabalhar a realização das suas intenções na sua vida. Então agora nós vamos nos voltar para fazer esse estudo a respeito dessa nossa semana, que vem do dia 19 até o dia 25 de abril, com a chegada de uma lua crescente em Leão, para a nossa visão macro para essa nossa semana. Para quem quiser fazer um estudo voltado para o arquétipo dessa lua crescente em Leão, tem um vídeo específico e o link está aqui na descrição desse vídeo. Agora, no aspecto da visão macro, as matriarcas estão falando exatamente para a gente se colocar diante de uma autoridade na vida que detém, que faz bom uso dessa sabedoria para fazer uma transformação de vida, para poder fazer uma mudança interna e colocar a vida caminhando para o mais. E essa transformação fazendo inclusive um encerramento de ciclo kármico. Esse encerramento de ciclo kármico diz respeito a exatamente uma fragilidade no aspecto de valorizar a si mesmo, de amar a si mesmo. E nessa finalização de ciclo kármico e nesse uso dessa sabedoria da transformação, ter cuidado com a energia da impulsividade e da arrogância, porque diante dessa busca de fazer esse impulso, esse crescimento, de realizar os nossos sonhos e se expressar com os nossos sonhos, é preciso a gente ter cuidado para não terminar sendo arrogante e tendo uma determinada impulsividade e meter os pés pelas mãos. Então, é sim uma semana que está abrindo nossos caminhos a partir do momento que você se coloca disponível para fazer essa transformação de aspectos internos da sua própria natureza, no que diz respeito a esse brilho, a essa confiança que você nutre a si diante desse arquétipo de ser um guerreiro, uma guerreira de que realiza os seus sonhos. E se nutrir, cuidado com a impulsividade e a arrogância, mas nutrir essa transformação, essa sabedoria de se transformar por uma força de renascimento. E essa força de renascimento diz respeito exatamente a você conseguir entender que é tempo de se magnetizar de uma forma diferente, se nutrir de uma forma diferente, nutrir o seu próprio realizador com esse aspecto de renovar princípios, renovar valores, compreender, trazer, sabe aquela mentalidade que traz um crescimento, se conecta com um aspecto positivo da vida, com um aspecto de uma mentalidade, um mindset de prosperidade, porque quando se fala de renascimento, fala-se inclusive muito forte com uma mudança de pensamento. É a gente rever a mentalidade com a qual a gente está lutando pelos nossos sonhos. E essa mentalidade diz respeito exatamente a se sentir uma pessoa próspera, a se sentir uma pessoa de sucesso, de uma pessoa que consegue receber boas colheitas na vida, se coloca merecedor de ser uma pessoa que recebe boas colheitas. É essa pegada que está sendo exigido de cada um para que a gente consiga fazer bom uso de toda essa energia dessa lua crescente em Leão no aspecto da visão macro. Qual é em um aspecto que você já observou de si que precisa ser trabalhado, ser melhor nutrido em sua própria natureza, no que diz respeito a você sentir que você é uma pessoa de sucesso, é uma pessoa próspera e merece receber boas colheitas. É nesse ponto que você tem que pegar para conseguir fazer essa transformação, esse desenvolvimento de sua própria natureza, para poder receber uma outra perspectiva da vida, abrir os seus próprios horizontes, porque a atmosfera da semana fala exatamente disso. É uma atmosfera que traz movimento. A gente precisa se movimentar na vida diante de fazer esse estudo da nossa sombra e da nossa própria luz como duas forças que existem, que habitam na nossa própria natureza de dualidade, para poder encontrar esse lugar de vitória.
porque nós estamos essa semana exatamente sendo impulsionado para ir para o mundo, encontrar o nosso lugar, fazer esse nosso lugar se manifestar diante de uma uma renovação da nossa própria mentalidade por um bom uso da nossa identidade, por um bom uso do nosso poder pessoal. E o que significa esse bom uso de um poder pessoal? É a gente trazer mais organização para a nossa vida, trazer mais disciplina diante daquilo que a gente está se propondo fazer e fazer com uma nova motivação, uma renovação de motivação e conseguindo identificar, saindo de um aspecto de ilusão, transpondo esse véu da ilusão a partir do momento em que você olha com mais verdade para si mesmo, identifica pontos que você precisa trabalhar, transformar, fazendo bom uso de uma sabedoria, de um despertar da sua própria consciência, que você precisa olhar para a vida com mais força, com mais confiança em si mesmo, valorizando a si mesmo. Isso é uma escolha de vida. A gente precisa fazer novas escolhas. Ou melhor, a gente precisa aprender a fazer boas escolhas. Fazer boas escolhas está dentro dessa identidade, dentro desse poder pessoal, e assim, fazendo boas escolhas, a gente conseguir transformar e transpor esse aspecto de se iludir na vida diante da realização dos nossos próprios sonhos. E se manter dentro dessa característica, dentro dessa energia lunar de ser uma pessoa de sucesso, de vitória e de realização na vida. Já o obstáculo e o desafio que está pairando para conseguir passar por todo esse processo é vencer o julgamento do outro. Vencer no sentido de você olhar que o julgamento do outro é o outro que pensa assim. É o olhar do outro para a vida, mas isso não determina a sua própria história. É vencer o quanto que o julgamento do outro está afetando a sua vida e que, na verdade, está drenando, está roubando a sua própria energia de florescimento, a energia de equilíbrio na vida, a energia de esperança e de começar a desconfiar. Será que eu sou realmente essa pessoa capaz de fazer isso? Será que eu realmente tenho essa habilidade perante a vida? Será que eu tenho esse valor perante a vida? Essa mentalidade pessimista perante a si mesmo tem uma raiz pelo julgamento do outro. Então a gente precisa se blindar disso, superar esse olhar de julgamento do outro e vencer como um obstáculo a ser vencido, de não se afetar pelo que o outro pensa a respeito de decisões, de escolhas que a gente possa fazer essa semana. E assim a gente se fortalecer. É uma autoafirmação. É você entender que dizer não ao outro é você dizer sim para você. E aí, dentro dessa característica, a gente se fortalecer nas nossas próprias escolhas. Já o que você não sabe, que você precisa tomar consciência e trazer para sua consciência, é que você precisa buscar suporte. Você precisa buscar bons conselhos, ter um suporte para reaprender a respeito de como cuidar desse seu emocional. Justamente para poder se blindar do julgamento, do olhar de julgamento das outras pessoas. E cuidar também da sua prosperidade. São dois aspectos que você precisa se colocar diante da vida e buscar esse suporte. É de aprender a zelar pela sua prosperidade e aprender a cuidar do seu emocional. Dentro de uma perspectiva de você aprender a crescer na vida, entendendo que você, nesse caminhar pela vida, você tem todos os recursos que você precisa e identificar exatamente como caminhar diante dessa liberdade que está se abrindo por esse movimento para o mais da vida, entender e conseguir com mais facilidade identificar determinados abismos e assim ter cuidado na vida, ter zelo pela sua própria prosperidade, pelas suas escolhas de vida e superando as provações pelas suas próprias virtudes. Então é trazer para sua consciência as virtudes como uma ferramenta, como um recurso para você continuar fazendo esse seu caminho de ir para o mais da vida, sem ter medo de caminhar, tendo essa confiança em si e aprendendo a deter pelo seu emocional uma capacidade de crescimento e também de zelo pela sua própria prosperidade. Já o direcionamento que as matriarcas estão trazendo é de você fazer o esforço necessário.
Se sacrifique pelos seus próprios sonhos, porque diante desse sacrifício pelos próprios sonhos, você vai perceber de uma forma diferente, por uma perspectiva diferente, essa sua capacidade de conceber seus sonhos, de ser uma pessoa de fertilidade, de sabedoria, de um olhar de segurança para a vida diante dos propósitos que você coloca para si mesmo, entendendo que é uma renovação de esperança que você está passando para você se colocar diante da vida como uma pessoa receptiva para poder florescer. É uma escolha da vida que cada um faz de querer florescer. E fazendo essa mudança de perspectiva, ou seja, se colocar a examinar de que outra forma eu posso olhar para esse cenário. De que outra forma eu posso me dedicar mais aos meus sonhos. E aí vem esse esforço com mais amor, com mais entrega, com mais motivação para realizar seus sonhos, para você perceber essa energia de ser uma pessoa que concebe sonhos, de uma pessoa que realiza seus sonhos, se renovar nessa força da esperança, nessa força da fé. Isso significa que é uma receptividade perante a vida. A vida está falando, eu estou entregando para você, mas você está receptivo para receber? Você está se colocando como uma pessoa merecedora para receber isso que você está pedindo? Então, é sim o momento nessa lua crescente em Leão, da gente parar, olhar para essa lua crescente e rever esses pontos que precisam e que são fundamentais para a gente conseguir ter essa força de manifestação, de ser uma pessoa que cocria de uma forma consciente a partir do momento em que a gente olha para esse movimento que essa lua está fazendo e direcionando, apontando como a nossa bússola lunar, apontando que é o caminho para a gente poder encontrar facilidade na realização das nossas próprias intenções e assim receber as nossas vitórias, receber a nossa prosperidade se manifestando na nossa vida pelas nossas melhores escolhas e aprendendo a fazer essas melhores escolhas na vida. Eu sou Rosa, sou uma terapeuta matriarcal e que cada palavra dita aqui ecoe como bênção no seu caminho. Até a próxima semana, assim eu espero poder te encontrar de novo aqui dentro do nosso círculo terapêutico para que a gente possa se fortalecer bebendo dessa fonte matriarcal também. Lembro que o link de todas as esferas que a gente estuda aqui nessa série do aconselhamento lunar está aqui na descrição desse vídeo. Então te convido a você olhar para você ter mais recursos e instrumentos para poder lidar com essa sua semana. Um beijo e até o próximo vídeo.